Tudo certo? Prazer revê-los. Segunda-feira hoje, né? Não, hoje é sexta. Saindo aí de um feriadinho. Caríssimos, não tem feriado para quem precisa ou gostaria de passar em concurso, então aproveitem esses feriados realmente para estudar, tá? Aula passada, se o pessoal quer encostar a porta, fiquem à vontade. Aula passada, gente, nós tivemos mais um pouquinho aí de direito penal. Hoje nós vamos prosseguir, então, com o estudo do crime, agora relacionado com os sujeitos do crime. Professor, qual é a importância de conhecermos os sujeitos do crime? Quando nós formos tratar da parte especial do Código Penal, o que é a parte especial? Os crimes. O homicídio, o aborto, o infanticídio, o furto, a extorsão, o roubo, a concussão, a prevaricação. Eu vou tratar de sujeito ativo, sujeito passivo, objeto jurídico, bem jurídico, sabe, núcleo do tipo. Nós temos que dominar isso para optimizar os nossos estudos, perfeito? Então vamos lá. Quem é o sujeito ativo do crime? O sujeito ativo é aquele que pratica conduta descrita pelo tipo penal. Nada mais é que o autor do crime. Vamos colocar assim a grosso modo, o sujeito ativo é o criminoso, tá? Sujeito passivo é a vítima. É a vítima, ou o que o Código de Processo Penal estabelece, o ofendido. Objeto material é o bem corpóreo ou incorpóreo. Como assim, professor? O bem corpóreo ou incorpóreo? No furto, é a coisa alheia móvel. Por que é incorpóreo? Sei lá, de repente é um crime contra a honra. A honra ela não tem corpo, mas ainda assim o objeto material é a honra da pessoa, certo? Objeto jurídico, interesse protegido pela norma penal. Então nós vamos ter lá os crimes contra a vida, contra a incolumidade pública, contra a honra, contra a administração pública, certo? Esses são os objetos jurídicos. Podemos prosseguir. E aí, gente, os elementos do tipo penal. Nós temos que lembrar, né, que o crime, pela teoria finalista, ou a teoria tripartida do crime, ele está sustentado em cima de tipicidade, antijuridicidade, né, ou ilicitude, e culpabilidade. Nós vamos desmembrar essa parte toda nesse nosso estudo para que a gente consiga entender. Então, quais são os elementos do tipo penal? O tipo penal é a descrição da conduta que o legislador deseja ver incriminada. Então, por exemplo, você tem lá o homicídio, matar alguém. O que o tipo penal está dizendo? Ele está descrevendo qual é a conduta. Matar alguém é crime? É. O furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Esse é o tipo penal, professor? Sim, esse é o tipo penal. É a descrição da conduta, pormenorizada, ok? Em respeito ao princípio da legalidade. E a tipicidade, professor? É a correspondência entre esse gesto e o que dispõe o tipo penal. Então, matar alguém é o tipo penal. Se alguém, né, se João matou José, ele está correspondendo ao tipo penal específico. Perfeito? E se alguém subtraiu para si uma coisa alheia móvel, ele está dentro da tipicidade do crime de furto. Perfeito? Podemos prosseguir. E dentro da tipicidade, gente, nós vamos ter o tipo objetivo, que é o elemento objetivo ou núcleo do tipo penal, são sinônimos. Dependendo da jurisprudência e do livro que você for ler,
ele vai ser tratado com esses nomes diferentes, mas são sinônimos. Tipo objetivo, elemento objetivo ou núcleo do tipo. A conduta ela vai estar descrita a partir de um verbo. O homicídio, por exemplo, matar. Que mais que você tem dentro da tipicidade? Além do verbo, ação ou omissão, resultado, nexo causal, imputação objetiva. Aí você vai ter as outras características do tipo penal. O núcleo do tipo penal é o verbo, é o matar. E o que você tem como elemento do tipo penal? Você vai ter o alguém. Como assim, professor? É óbvio. Matar. Matar é crime? Matar é crime se você matar um ser humano, se de repente você matar um animal. Matar formiga é crime? Não, né? A não ser que seja uma formiga protegida por legislação ambiental ou algo nesse sentido. Mas é isso que eu me refiro, gente. O tipo penal tem que ser específico. Ele trouxe o quê? Matar alguém. O que é o alguém? Ser humano vivo. Tá? Então você vai ter isso em vários tipos penais. Aí você tem lá o crime de tráfico, né? Que tem 11, 12, 15 verbos. Aquele é o tipo penal. Vender, comercializar, manter em depósito, guardar, né? Ainda que transitoriamente, etc, etc. Você está dentro de um tipo objetivo. O tipo subjetivo, gente, é a questão da intenção. É o que se chama no latim de mens rea, a vontade, tá? O dolo na conduta ou a culpa, que nós vamos ter que entender certinho o que significa. Professor, o dolo então está dentro da tipicidade? Tá. O dolo é o elemento subjetivo do tipo penal. E ele vai ser assim: o artigo 18, inciso 1 do Código Penal, estabelece que o crime vai ser doloso quando o agente quis o resultado. É o primeiro tipo de dolo, que é o chamado dolo direto, é quando o cara tem vontade, ele quer produzir aquilo. No homicídio, ele quer matar a pessoa. No furto, ele quer subtrair o que não é seu. Na extorsão, ele quer exigir aquela vantagem. Certo? Ele tem a intenção de cometer aquele crime. E a segunda parte, quando ele assumiu o risco de produzir o resultado. Isso é o que nós chamamos de dolo eventual. É quando assim, o cara não quer diretamente, mas se acontecer o resultado também, ele está pouco se lixando. Ele concorda, é o que a gente chama de teoria do assentimento ou do consentimento. Ele não quer, mas ele concorda. É aquela coisa assim, eu estou aqui com o meu revólver, eu vou dar 3 tiros para cima, e a gente tem a ilusão, né? Eu vou dar 3 tiros para cima, isso tá beleza, pode, porque é para cima. Vocês já estudaram física, né? Aquela bala sobe, e segundo a física, uma hora ela para e ela desce na mesma velocidade que ela subiu. E ela vai cair em cima de alguém, né? Pode cair em cima de alguém. Se o cidadão deu 3, 4 tiros para cima, e ele pensou assim, se eu acertar alguém, dane-se. Ele está assumindo o risco de produzir um resultado. Então o dolo não é assim, direto. Como é teu nome? Quero matar o Vinícius. Pá! Isso é o dolo direto. O dolo eventual é quando o cara não quer diretamente o resultado, mas se o resultado acontecer para ele também, dane-se. Tanto faz. Certo? É basicamente isso aí. Ele concorda com o resultado do seu ato. As duas modalidades são dolosas. Perfeito? O inciso 2, ele traz a culpa. E é muito importante, gente, a gente sair do senso comum
quando se trata de dolo e culpa. Porque se eu perguntar para vocês assim, né? Professor Pablo matou o Vinícius. Professor Pablo é culpado porque ele agiu com culpa? O fato de eu ser culpado, aspas, não tem nada a ver com culpa. A culpa, pro Código Penal, o crime vai ser culposo quando o agente agiu por imprudência, negligência ou imperícia. Em resumo, ele não queria o resultado e ele não concorda com o resultado. Ele não quer e ele não assume o risco de produzir. O crime aconteceu por imprudência, negligência ou imperícia. O que é a imprudência? É o ato perigoso, o agir perigosamente, a falta de moderação ou precaução. Por exemplo, a imprudência normalmente está relacionada com crimes de trânsito. Isso, exatamente. Às vezes, quando o pessoal vai fazer uma reportagem, justamente para disseminar uma informação que atinja todo mundo de forma clara, eles vão dizer, a promotoria entendeu que ele agiu de forma dolosa, ou seja, com intenção de matar. A promotoria entendeu que ele agiu de forma culposa, ou seja, sem a intenção de matar. A grosso modo é isso. Mas, por exemplo, para fins de prova, é importante a gente entender a diferença de imprudência, negligência ou imperícia, porque às vezes eles cobram, certo? Mas é basicamente isso, é não intencional. Então, a imprudência, normalmente, ela está relacionada com delitos de trânsito. É quando o cara imprime uma alta velocidade num dia de chuva, numa rodovia que seja movimentada, mas, atenção, ele não quer atropelar ninguém. Se ele atropelar, foi um fato culposo. Se ele acelerou na cabeça dele pensando, dane-se se eu atropelar alguém, aí é dolo eventual, certo? Então, na culpa, ele está lá a 160 km por hora, ele sabe que ele está sendo imprudente, mas ele quer chegar em casa cedo, está chovendo, e de repente ele atropela alguém no caminho. Opa, você está diante de um crime culposo. Por imprudência, a pessoa agiu perigosamente. A negligência ela está atrelada a uma sensação de descuido ou falta de atenção, até indiferença. Eu trouxe a questão aqui pais e filhos. É aquela situação assim, o pai mora no 15º andar do prédio e deixa o filho sozinho, brincando na sacada que não tem proteção. Ele não quer matar a criança, tá? Ele não quer matar. Aí o bebê vai lá, sabe aquele caso que aconteceu recentemente, não faz tão pouco tempo, né? Daquele menino que subiu pelo elevador e teoricamente a patroa deixou cair, sabe aquela história toda? Basicamente isso, você tem uma negligência a um dever de cuidado. Professor, mas o senhor colocou pais e filhos, ou o pai, ou de repente, sei lá, babá, ou a pessoa, a vizinha que você deixou o filho cuidando, né? Para cuidar do filho, aliás. Você foi negligente. Você tem uma piscina em casa, aí você deixou o teu bebê de 3 anos de idade brincando ali em volta e você resolveu dormir no sol. Quando você acorda meia hora depois, tem uma criança afogada, certo? Então você foi descuidado, você foi negligente. E a imperícia, gente, está normalmente atrelada com uma falta de aptidão para uma profissão. Por exemplo, erro médico. O cara é médico, ele vai fazer uma cirurgia e ele, sei lá, esquece o bisturi dentro do estômago. E a pessoa morre. Ou ele, eventualmente, ele não entende muito bem, ele se formou em medicina em EAD, né? Desculpa com todo o respeito do mundo, mas a gente está entrando numa parte complicada aí
da vida, claro que o pessoal vai fazer residência depois, é só para vocês terem um exemplo, não estou falando mal necessariamente. Mas vai lá o cidadão para fazer uma cirurgia e ele acaba cortando um pedaço do pulmão quando ele foi fazer uma cirurgia na bexiga. Nossa, mas como professor? Não sei, ele conseguiu, tá? E não viu que cortou o pulmão. Vocês já viram um ser humano aberto? Quando ele está morto é tranquilo. É sério, porque está tudo parado. O sangue está parado, você até tem um sangramentozinho, mas quando o cara está vivo, aquele sangue fica bombeando, aí tu abre o tórax, está tudo aquilo se mexendo. Então é fácil criticar o médico, mas ele precisa entender aquele funcionamento. Né? Para quem assiste Grey's Anatomy, vê aquele pessoal cheio de pano socado dentro do corpo, porque é um organismo vivo. Se de repente o médico ali no meio do caminho, ele vai fazer uma cirurgia de estômago e ele fura o pulmão e não percebe, a pessoa morre, ele cometeu por imperícia um homicídio culposo. Certo? Mas é lógico, tem que ser muito particular. Nem toda morte decorrente de cirurgia tem erro médico. Tá? Pode ter sido uma falha ali na natureza mesmo, o cara faleceu porque não conseguiu se recuperar. Aqui a gente está realmente colocando situações onde exista uma responsabilidade da pessoa. Beleza? Seguimos. Dolo e culpa nos tipos penais, gente. Vocês têm que entender que os tipos penais, como regra, são dolosos. Certo? Somente serão culposos quando a lei estabelecer. Como assim, professor? Exemplo, nós temos o homicídio doloso e nós temos o homicídio culposo, previsto no parágrafo 3º. Isso quer dizer que o cara pode matar por vontade ou por culpa. Mas outros crimes não têm. Por exemplo, furto. Não existe furto culposo. Ah, né? Tá aqui o Vinícius, aí eu sem querer deixei cair o celular dele dentro do meu bolso. Sabe? Ah, desculpa, Vinícius, foi um furto culposo, porque eu fui negligente e, né? Se você tiver uma circunstância dessa, gente, nós vamos chegar lá, e eu vou voltar com esse mesmo exemplo, nós vamos estar diante de um erro de tipo, tá? Mas não vai existir punição pelo furto culposo, certo? Da mesma forma que não tem o estupro culposo, estelionato culposo, e um monte de outros tipos penais que não tem previsão. Então, como regra, os tipos penais são dolosos, a não ser que a lei especifique que cabe modalidade culposa. Tá? E o pré-ter-dolo, professor? Pelo resultado que agrave especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. O pré-ter-dolo, gente, é uma mistura de dolo na conduta original e culpa na consequência. Uai! O senhor trouxe o que aqui, professor? O exemplo clássico de lesão corporal seguida de morte. O que nós temos que entender, gente? Que a teoria do crime ela está em volta do elemento objetivo do tipo, que é o verbo, e muito calcada na intenção do cidadão. Quando duas pessoas brigam, uma puxa uma faca, e dá uma facada na perna da outra, para vocês que vão fazer concurso público, vai ter que estar especificado o que o cara queria quando deu a facada. Senão você não consegue resolver a questão. Para esse exemplo que eu estou dando, um cara deu uma facada na perna do outro com a intenção de machucar. E ele acabou cortando uma artéria de grosso calibre. E, gente, corta aqui dentro a femoral, é a mesma coisa que dar uma facada no coração. Dependendo, se não tiver atendimento rápido, é uma veia grossa e jorra sangue. E a pessoa morre de hemorragia. O cara deu uma facada na perna com a intenção de machucar. E atingiu sem querer uma veia grossa, de grosso calibre. Deu hemorragia. O cara morreu. Qual é o crime que ele cometeu? Se ele não tinha intenção, ele cometeu uma lesão corporal seguida de morte.
porque ele queria ferir. Aí ele tinha o dolo. Quando ele deu a facada, ele queria dar a facada. A morte não era esperada, nem desejada e nem assumida por ele. Perfeito? E aí você está diante de um crime préter-doloso. O cara tem dolo na lesão corporal e teve culpa na morte. Ele agiu, vamos dizer assim, com imprudência ou com negligência, quando ele deu aquela facada? Tá? Para esses fins que eu estou dando exemplo. Que mais que tem, professor? A tortura com resultado morte, por exemplo. É outra figura préter-dolosa. O cara quer fazer sofrer e no meio do caminho acaba matando. Tá? É a morte sem querer. Ele provocou o resultado original, mas o resultado final ele não queria. Tá? Relação de causalidade. Isso aqui normalmente cai, gente, em concurso, sempre vem uma questãozinha chata. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O que eu vou dizer para vocês? É aquela história, né? João deu uma facada em José. O que quer dizer relação de causalidade? João deu uma facada no peito de José e José morreu dessa facada. É o nexo que liga a morte de José ao ato de João. Tem que explicar isso no código, professor? Tem, porque isso é importante para o parágrafo 1º. Superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Se você lê, às vezes não, é um nó, né? Fica um pouco confuso, especialmente para quem não tem muita familiaridade. O que vem a ser, professor, superveniência de causa relativamente independente? João deu uma facada na perna de José. João não queria matar José. José necessitou de uma ambulância. Foi ao hospital. Precisou ficar internado, fez uma cirurgia para reparar a facada que foi na perna, e quando estava em recuperação, o hospital desabou. Deu um terremoto, sei lá, aconteceu um problema estrutural, o hospital desabou, matando José, não da facada, mas do desmoronamento. O que é que matou José? O desmoronamento. Ah, professor, mas se o João não tivesse dado a facada em José, ele não estava no hospital. Verdade? Mas aqui, gente, o João, ele só vai responder pela facada que ele deu. Se ele queria ferir, é uma lesão corporal. Se o José morreu no hospital, soterrado, assassinado por outra pessoa, sei lá, o maluco entrou no hospital abrindo, né, fogo, atirando em todo mundo. Se não tiver relação a morte com o ato que o João praticou, direta, porque aqui a gente está falando de superveniência de causa relativamente independente. Se não fosse a parede cair em cima do José, o hospital desabar em cima do José, ou o cara que entrou no hospital dar um tiro no José, ele estava vivo. Professor, e vamos supor que o João quis matar José. Acertou uma facada no abdômen com intenção de matar. José foi para o hospital, fez cirurgia, se recuperou, estava bem, e aí o hospital desabou. Ele vai responder pelo homicídio consumado? Tentativa. Que nós vamos explicar depois, gente, que a tentativa é quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias pela sua vontade. Certo? E aqui, gente,
nós temos a superveniência de causa independente, que só imputa ao cidadão o ato que ele praticou, e se o resultado não teve relação direta com ele não vai responder. Tá? Ele não vai responder. Beleza? O parágrafo 2º, gente, eu já trouxe para vocês quando eu trouxe dos crimes omissivos impróprios, ou os comissivos por omissão. A omissão é penalmente irrelevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Lembram quando eu dei o exemplo da mãe que sabe que a filha está sendo estuprada pelo pai ou pelo padrasto e ela não faz nada? É como se ela estivesse cometendo crime, e essa omissão é penalmente irrelevante. Por quê? Ela tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Se não for a mãe, mas outra pessoa que assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou com seu comportamento tenha criado o risco de ocorrer aquele resultado. Então, as condutas omissivas, e até nesse ponto aqui, não sei se foi nessa turma ou na outra, o pessoal falou daquele caso do Jairinho, né? Não conheço o caso suficiente para dar a opinião, mas se a mãe sabia que a criança estava sendo agredida, estava sendo ameaçada de morte e nada fez, ela vai responder igual a quem matou. Tá? Porque ela tinha o dever legal de impedir que aquilo acontecesse. Beleza, gente? Claríssimo? Adiante. E aqui, meus caros, nós vamos para uma parte importantíssima que eu preciso que vocês lembrem, porque nós vamos ver isso aqui para o resto do nosso cursinho aqui, tá? E vai ser crucial para que vocês entendam tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, que às vezes dá um nó. O que é o iter criminis? Exato. Caminho do crime. Professora, não sabia que crime caminhava, né? Mas não é o crime caminhando, é a ponte que o crime percorre para existir. Como é que acontece? Primeira fase, cogitação. O que é cogitar o crime? É pensar em praticá-lo. O que é que você tem depois? Preparação. Você vai reunir os objetos, os utensílios, você vai se aparatar para cometer esse crime. Se você quer matar alguém, você vai comprar uma arma, você vai pegar uma faca, tá? Você quer assaltar alguém, você vai lá, você vai pegar também uma arma de fogo. É a preparação para o crime. Que mais? Nós temos então a execução. A execução, gente, é onde nós vamos nos ater de forma mais pormenorizada. Aí, gente, nós temos a consumação, e não para todos os crimes, o exaurimento. Tá? Esse é o iter criminis, o caminho do crime, desde a ideia de praticá-lo até o resultado finalístico desse delito. Cogitação, pensei. Preparação, reuni os elementos para praticar. Caríssimos, até aqui, esses fatos são impuníveis, com algumas exceções. Então, a lei penal, ela não pune os atos preparatórios. Nós temos alguns crimes que são excepcionais, como por exemplo, petrechos para falsificação de moeda. Você está se preparando para falsificar dinheiro. É um ato preparatório, professor? É. Segundo a lei, ele não deveria ser punido? Não. Mas aí você tem uma exceção à regra, certo? Cogitação, preparação, execução. É quando o cara vai
Ele coloca aquela ideia que ele preparou em ação. Se ele quer matar, ele vai atrás da vítima para matar. Só uma questão, uma dúvida, na verdade, Sim. preparação. E no caso, a gente teve agora, tipo, naquela escola, né? Que teve um caso ali que o rapaz entrou e... Sim. No caso, se fosse pego a preparação no momento antes de ele executar, ele teria sido punido? Não. Nem É um atentado, assim? nada, nada. A não ser, por exemplo, que para cometer esse atentado ele tivesse comprado uma arma sem porte. Ia responder pelo porte. Se ele tivesse praticado algum crime já configurado como meio, certo? E ainda assim, desculpe, teu nome? Robson. Lembra que nós estudamos a questão da consunção, né? Então tem algumas condutas que poderiam estar absorvidas nesse ato preparatório. Então, nesse caso, ele estava pensando em fazer. Ele só pode ser punido quando ele faz, porque senão você entra na esfera do Minority Report. Vocês já viram aquele filme do Tom Cruise? Já falei para vocês, né? Já falei. O cara prevê que o crime vai acontecer, eles têm os pré-cogs, tá? Ele prevê que o crime vai acontecer e ele vai até o local do crime impedir. E o cara está sendo preso. Ah, mas por que eu estou sendo preso? Não, porque você vai matar a tua mulher amanhã. Uai! Isso, gente, se a gente parar e começar a prender a pessoa por ato preparatório, é aquela coisa, né? Eu tive a cogitação. Ah, eu resolvi matar a minha mulher. Na minha cabeça, pode? Pode. Não deixa ela saber. Só é isso que eu aconselho. Você pode querer matar o teu namorado, o teu marido? Pode. Aconselho que não deixe saber também. Certo? Por quê? Porque, claro, dependendo da circunstância, eu estou com vontade de matar a minha mulher. Chega para a mulher e diz assim, eu vou te matar. Isso é ameaça, da Maria da Penha, aquela coisa toda. Mas, para um exemplo jocoso, estou dentro da minha cabeça, que vontade de matar a minha mulher hoje, sabe? Ela sabe que eu não gosto da camisa passada assim, aquele homem chato, sabe? Entendeu? Pensei em matar, isso é punível? Não. Aí eu vou preparar para cometer o crime. Eu vou lá na cozinha e eu pego a faca. Ela está dormindo. Eu chego do lado da cama com essa faca na mão. Até aí, não há crime nenhum. Se ela acordar e me olhar na cama com a faca na mão e se sentir ameaçada, pode configurar um crime de ameaça. Mas a preparação é um homicídio que eu ia cometer, um feminicídio no caso, é impunível. Não tem como me punir. Porque não tem como saber se eu ia realmente sair da esfera de preparação ou cogitação. Certo? Aí a gente está entrando na questão de previsão. Ele poderia estar lá, tramando um atentado, e na hora H, não ter coragem. Ele não pode ser punido pelo ato preparatório, salvo se constituir outro crime. Aí ele pode. Tá? Não sei se ficou claro, Robson. Então, cogitação, preparação e execução. E aí, gente? Dentro, nós temos depois a consumação. Consumação, gente, é quando se pratica todos os atos descritos naquela conduta. No matar alguém, por exemplo, é quando você mata alguém. Quando a pessoa morre, consumou. Parece uma coisa simples, né? Mas vocês vão entrar na parte especial e vocês vão verificar que não é tão simples. Cada tipo penal, ele tem um momento consumativo. E qual é a relevância disso, professor? A relevância disso é que entre consumação e tentativa tem uma redução de pena. Se o crime é consumado, a pena é uma. Se o crime é tentado, a pena é mais baixa. Certo? E o exaurimento? Exaurimento, gente, não é para todo crime. Alguns crimes têm a chamada conduta exaurida. Eu trouxe para vocês aqui a extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. Esse crime é o que a gente comumente entende como sequestro. A gente pensa, está sequestrado, querem um resgate. O sequestro é a privação de liberdade.
A extorsão mediante sequestro é quando você quer um resgate e você pede um resgate. Nesse caso, gente, o crime de extorsão mediante sequestro, ele consuma quando eu privo a liberdade de alguém para pedir resgate. O exaurimento é se eu receber esse resgate. Aí está exaurido, tá? Alguns tipos penais têm, inclusive, a possibilidade de ampliação da pena na modalidade exaurida, certo? Mas vai estar especificado no próprio tipo penal. Beleza, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar o slide aqui hoje. Não? 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 Não. Então, vou ter que ir na mentalização. Gente, próxima coisa que eu preciso ver com vocês é a chamada tentativa. A tentativa está no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. E a tentativa vai dizer assim, nós vimos a questão ali da consumação, né? No inciso 1, vai estar consumado o crime quando estarem presentes todos os requisitos daquela conduta penal. Pode passar para nós, Juliana, por favor.